Estas são palavras de Deus para você. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o a eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Simão, filho de João, tu me amas? Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia nos conduz a uma das mais ternas e profundas cenas da vida do ressuscitado com seus discípulos. João narra este encontro não apenas como uma recordação, mas como um convite perene à fé, à reconciliação e à missão. A madrugada começa escura e silenciosa, como muitas vezes está a alma daquele que falhou. Pedro e os outros voltam ao que sabiam fazer antes de conhecerem o Mestre: pescar. Mas agora mesmo essa tarefa lhes parece infrutífera. É uma imagem clara do vazio que resta quando tentamos viver sem a presença de Cristo. No entanto, ao raiar do dia, Jesus está na praia. Ele os espera. Não os abandona. Ele vem ao nosso encontro no amanhecer da nossa dor, no cansaço da alma. E o detalhe é sublime: ele prepara um fogo com peixe e pão. O mesmo Pedro que havia negado Jesus diante de um fogo, agora é acolhido por ele diante de outro. Jesus não usa o fogo para lembrar a queda, mas para curar a memória. O Mestre não acusa, não levanta o passado como arma. Ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação, mas não por crueldade. Cada pergunta é um degrau de restauração. Jesus reconstrói Pedro pelo amor. Ele quer saber se Pedro ainda o ama, porque é esse amor que sustentará a missão. Não basta a competência.
É o amor que nos torna pastores, segundo o coração de Cristo. E depois de cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus confia a ele um rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Notem, as ovelhas não são de Pedro, são de Cristo. É o bom pastor que, por amor, partilha sua missão com aquele que o negou, mas que agora o ama sinceramente. Essa é a lógica do Evangelho. Deus não chama os perfeitos. Ele chama os disponíveis, os que amam, mesmo entre lágrimas e fraquezas. Pedro, transformado pela misericórdia, torna-se agora capaz de dar a vida pelo Senhor. E Jesus profetiza isso. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, aludindo ao martírio que Pedro enfrentaria por amor. Queridos irmãos, esse evangelho fala conosco. Quantas vezes falhamos, negamos, fugimos, e ainda assim o Senhor nos espera na praia do nosso cansaço. Ele não desiste. Ele acende o fogo, nos alimenta com sua presença e nos pergunta não com dureza, mas com ternura. Tu me ama? Hoje escutemos essa pergunta no silêncio da nossa oração. Respondamos com humildade e verdade, e deixemo-nos conduzir por ele. Como Pedro, do fracasso à missão, da dor ao pastoreio, da negação ao martírio por amor. Que este evangelho nos leve a confiar plenamente na misericórdia de Cristo, ressuscitado, e a renovar nossa entrega ao seu chamado com todo o nosso coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.